Olá, amigos do canal Resistentes. Estou de volta com mais um vídeo para vocês. Vou me apresentar rapidamente para quem não sabe quem eu sou. Meu nome é Jean Goldenbaum. Eu sou professor do Centro Europeu de Música Judaica da Universidade de Hannover, Alemanha, onde eu resido. Juntamente com minha carreira musical, há muitos anos já sou ativista social e político, membro do grupo Resistência Democrática Judaica, membro fundador do Observatório Judaico dos Direitos Humanos do Brasil e também correspondente internacional do canal Resistentes, para o qual estou gravando esse vídeo agora. Eu venho gravando alguns vídeos, quem não viu pode procurar na lista de vídeos do canal. E com esse vídeo de hoje eu pretendo fechar as notícias internacionais de 2019. Nós temos algumas boas notícias e outras ruins, né? Como era de se esperar, mas vamos tentar fazer isso de forma objetiva e bem concisa para vocês. Muito bem, três âmbitos a gente vai abordar hoje: Estados Unidos, Israel e Inglaterra, né? Reino Unido, na verdade. Bom, que são as áreas que eu observo mesmo, né? Estados Unidos, Israel, Alemanha, Europa de modo geral, né? No caso agora a gente vai focar na Inglaterra, no Reino Unido. E vamos começar por Israel, tá? Bom, vamos lá. Antes de ontem, o parlamento israelense foi dissolvido, ou seja, Israel continua em um cadeado político, porque pela segunda vez, segundas eleições neste ano passaram e não foi possível que se chegasse em um acordo, se entrasse em um acordo e se formasse um parlamento, né? Dessa forma, Israel passa hoje por uma situação completamente peculiar, né? Algo que nunca aconteceu, e o país, de certa forma, caminha desgovernado, né? Existe agora um governo provisório, né? Eles chamam em inglês de caretaker, né? Um governo que toma conta do país, vamos dizer, enquanto não existe um governo oficial, né? Com um parlamento formado. Isso, ainda assim, diante de que, na minha opinião, diante do fato de que Netanyahu dominou o país e, de certa forma, destruiu o país e a sociedade israelense e as possibilidades de acordos de paz com os árabes durante 10 anos, essa situação, por mais caótica que seja, eu ainda a enxergo como positiva, porque nós temos possibilidades de mudança. Ou seja, as próximas eleições já estão marcadas para dia 2 de março de 2020 e pela primeira vez nas pesquisas, a gente vê que o partido de oposição ao Netanyahu, que é o Kahol Lavan, que se traduz branco e azul, né? Azul e branco no caso, que é o partido do Gantz, que é um partido de centro, vamos dizer assim, né? Há divergências sobre isso, mas vamos dizer que é um partido a princípio de centro, um partido que dialoga com a esquerda, inclusive, e tudo mais, né? E que rejeita a extrema-direita, que é o que o Netanyahu se encaminha cada vez mais. É um partido que hoje, nas pesquisas, tem a maioria e, ao que tudo indica, vai vencer de novo as eleições. Agora, vai conseguir formar o Knesset, que é o parlamento? Não se sabe, não sabemos. Os números não mudaram muito ao longo do ano. O que era impossível continua sendo impossível, ou seja, um acordo ainda parece improvável. Isso deixa a situação de Israel completamente incerta. Muito possivelmente, esse cadeado não vai se desfazer e não sabemos o que será do futuro de Israel, em termos políticos. Em algum momento, deve-se chegar em algum acordo e eu espero que a pressão para que esse acordo ocorra seja a seguinte. Eu espero que o Kahol Lavan vença, né? O Partido Central vença, e converse com a Joint List, que é um grupo de partidos árabes,
juntamente com o partido de esquerda, o Partido Comunista Israelense, né, judaico, vamos dizer assim. E essa Joint List já é a terceira maior força em Israel hoje. Então, se o Gantz aceitar conversar com eles e se unir aos outros partidos tradicionais de esquerda, o Avodá, que é como se fosse o PT de Israel, né, o Partido Trabalhista, e outros, a União Democrata e tudo mais, possivelmente a gente vai poder ter uma coalizão que atinja os 61 assentos, né, e consiga montar então o parlamento e governar o país em direção contrária à extrema-direita e em direção ao diálogo e aos direitos humanos e ao diálogo em direção à paz, antes de tudo, né, com os árabes e tudo mais. Estou pedindo demais? Provavelmente, mas a gente tem que ir em direção àquilo que a gente acredita, né? E já tivemos... 2019 foi um ano de muito progresso em termos políticos em Israel, acredito eu, porque agora é hora de desconstruir para depois construir. A gente está num momento de desconstrução de todas as negatividades que o Netanyahu trouxe ao longo de uma década. Tá? Ok. Agora vamos para a notícia negativa. Sobre isso eu vou falar rapidamente. Bom, no mesmo dia, 12 de dezembro, que foi dissolvido o Knesset em Israel, houve as eleições na Grã-Bretanha, acho que vocês devem ter visto, e venceu o óbvio, né, que é o Boris Johnson, que é mais um personagem completamente alucinado, né? Uma espécie de Trump britânico. E isso é terrível para a Inglaterra, para o Reino Unido de modo geral, né? Já houve o Brexit e agora esse alucinado governando o país, todas as ilhas e tudo mais, né? Eu só quero passar para vocês a posição, a impressão que nós temos aqui na Alemanha dessa situação do Reino Unido. Bom, a Alemanha, como felizmente é um país que acaba por se tornar hoje, né, no século XXI, um dos países líderes do combate ao extremismo, à extrema-direita, um combate ao neofascismo, né? Nós temos aqui um problema com a extrema-direita, claro, mas esse problema está muito bem controlado. A pior parte já passou e esse partido não cresce mais do que entre 10% e 15%, né? E isso já é uma grande coisa em vista das circunstâncias do mundo hoje em dia, né? O partido que mais cresce aqui é o Partido Verde. Inclusive aqui na minha cidade de Hannover a gente tem um prefeito do Partido Verde, né? Um prefeito que nem é alemão, é turco, né? Eu votei nele, conheço ele, uma grande conquista em direção à diversidade, ao respeito, ao entendimento de culturas, né? Ou seja, a Alemanha tem esse perfil hoje, graças a Deus, né? E o negócio é o seguinte, como a Alemanha enxerga o Reino Unido é simples, né? A maioria dos alemães, vejo eu, né? A maioria dos alemães enxerga que o Reino Unido simplesmente atirou no próprio pé e vem atirando no próprio pé e vem se autocondenando, né? O Brexit foi um dos maiores erros da história, sem dúvida, né? E agora a eleição desse alucinado, né? Então, a Alemanha, assim, agora está no momento de, tipo, eu lavo as minhas mãos, né? A Alemanha vai continuar sendo o país mais forte da União Europeia, né? E quem perde nessa história toda, certamente, é o Reino Unido e o povo do Reino Unido. É triste, eu gosto muito do Reino Unido, estive muitas vezes lá, mas não tem clima para visitar mais a Inglaterra com aquele alucinado no poder. Vamos ver o que acontece, espero que a oposição se construa, né? O Corbyn é um cara, que é o cara do Partido Trabalhista de lá, né? Que é a principal oposição ao Johnson. É um cara extremamente complicado também. Não acho que é um bom candidato de oposição, entendeu? Eu queria que ele ganhasse, óbvio, né? Mas ele é um cara problemático. Não é um cara que eu ponho minha mão no fogo, não. Teve graves problemas com o antissemitismo.
E eu, enquanto judeu, atento muito para isso, claro, também, né? Mas, de qualquer forma, eu gostaria que ele ganhasse porque, ainda assim, ele é um cara que se preocupa com a justiça social e é o oposto do monstro, novo monstro no poder, que é o Boris Johnson, que é, além de tudo, um bufão, um cara ridículo, né? Vejam na internet, se vocês puderem, a vergonha alheia de assistir o cara. E agora vamos para uma notícia boa, a melhor notícia que eu quero como presente de fim de ano, né? Seja presente de Natal para os amigos cristãos, seja presente de Hanukkah para mim como judeu e para os meus amigos judeus, seja para presente de qualquer outra religião ou para os amigos ateus. Que é o quê? Nos Estados Unidos, o impeachment de um dos maiores monstros da história moderna do mundo, o impeachment do Trump, né? Vamos lá. Eu acompanhei essa história toda desde o comecinho, quando abriram as primeiras possibilidades, né? E eu achei que os democratas foram muito lentos nisso, deviam ter feito antes. Havia razões para se fazer antes o impeachment. Mas ok. Demoraram, mas quando começaram foram de forma incisiva. E agora estamos na seguinte situação. Primeiro, reuniram todos os crimes, né? Reuniram todos os crimes do Trump, todas as possibilidades tudo que ele fez que poderia encaminhá-lo ao impeachment, e tem muita coisa, e se concentraram em duas coisas só. Essa foi a estratégia deles, que é o abuso de poder, é a primeira coisa, né? E a segunda, obstrução da justiça, né? Obstrução do Congresso em termos de justiça. E eles vão investir nesses dois pontos. Muito bem. Teve bastante coisa a mais, né? Como eu falei, mas a gente nem vai entrar nisso porque eles colocaram esses dois pontos como o foco do impeachment. E agora estamos num seguinte momento. No dia 18 de dezembro, ou seja, daqui 4 dias, né? Será votado o impeachment no House of Representatives, que é a Casa dos Deputados Federais, né? Nos Estados Unidos, que tem uma maioria democrata, ou seja, 99,9% de chance do Trump sofrer o impeachment, né? Realmente aprovarem, votarem pró-impeachment. Mas calma, não se alegrem ainda, porque a ideia de impeachment, o conceito impeachment é um pouco diferente do que a gente conhece no Brasil. Ele vai ser impedido, vai sofrer o impeachment dia 18 de dezembro, sim, porém, ele não vai ser removido do cargo ainda, né? O impeachment é só a primeira fase do grande processo. Em janeiro, tendo sofrido o impeachment, e se sofrer mesmo, será somente o 4º presidente da história dos Estados Unidos a sofrer um impeachment, né? Se sofrer de fato, em janeiro vai haver o julgamento final, né, a votação final no Senado, né? E o Senado, através dessa votação, o Senado vai definir se ele vai ser removido do cargo de presidente e afastado, o que seria pela primeira vez na história dos Estados Unidos, né? Ou não. O problema é que o Senado, diferentemente da Casa dos Deputados, é comandado pelos republicanos, né? Ou seja, o partido do próprio Trump. Então, qual que é a possibilidade? Tem possibilidade dele ser removido ou não? Bom, infelizmente, eu tenho uma visão pessimista aqui, eu acho que ele não vai ser removido, né? A gente não vai ter o nosso presente final em janeiro. A possibilidade é que ele seja removido através de um único caminho, que é a traição de republicanos. Se alguns republicanos, né, metade dos republicanos, principalmente, mais ou menos, a gente vai precisar traírem ele porque acharem que ele é uma imagem negativa demais para o Partido Republicano, e isso pode comprometer as eleições do fim de ano de 2020, em novembro de 2020, nesse caso ele vai ser afastado, né?
Então a gente tem que torcer para que haja essa tensão e os republicanos armem contra ele, né? Traição na política é uma coisa super comum, a gente sabe, né? Sem contar que vários dos republicanos são ratos, né? Eles não têm exatamente uma ideologia política, eles se infiltram onde é mais conveniente no momento. Então, eles não têm assim, uma fidelidade, perdão, ao Trump, né? Se o Trump for afundar o barco, eles serão os primeiros a chutar o cara para fora, né? Então, se o julgamento for bem feito, se os advogados democratas conseguirem expor bem exposto, né, o Trump, e conseguirem grande parte da opinião pública, que é muito importante na questão do impeachment, a apoiarem a remoção do monstro do cargo, temos uma chance. Como eu disse, eu não acho que ele vai ser removido. Eu acho que seria too good to be true, né? Bom demais para ser verdade, como os americanos dizem. E a gente vai acabar ingressando no último ano do Trump com essa realidade de que ele vai continuar no cargo. Porém, é preciso que se diga que ele estará enfraquecido depois desse processo todo de impeachment, tá? Por isso que eu acho que o impeachment vale a pena, mesmo que no final das contas ele não seja removido do cargo, porque ele será exposto, né? Os crimes dele serão expostos para a população e isso pode sim influenciar as eleições do final de 2020 e finalmente nós termos ele expulso de lá e que esse monstro nunca mais retorne na Casa Branca. É uma das pessoas mais asquerosas e deprimentes e ridículas também, né? Da história dos Estados Unidos, né? Muito pior que o Bush, muito pior que o Nixon, né? Recentemente ele ficou enciumadinho por causa da vitória da Greta, né? Greta Thunberg como personalidade do ano. Ele tuita como se ele tivesse a idade dela, né? Ele tem a idade mental inferior a 16 anos, na verdade, né? Ele é um man-child, né? Uma pessoa, enfim, um sociopata, né? Um cara extremamente não bom da cabeça, vamos dizer assim, né? E ela, ao oposto, é um símbolo da juventude, um símbolo do novo mundo, né? Então, meu cachorro acabou de passar lá por trás. Jake, peraí que eu tô acabando o vídeo já. Então é isso aí, meus amigos. Eu quero concluir esse ano de vídeos dando um abraço a todos da Resistência e vamos lutar, porque esse ano foi muito difícil, muito ruim para todos. Eu luto como eu posso aqui da Alemanha, com os amigos do Brasil e com os amigos da Resistência dos Estados Unidos, de Israel. E eu volto com novas notícias para vocês, tá bom? Fiquem em paz e vamos sempre em direção ao respeito, à liberdade, à justiça social e contra o extremismo, contra o neofascismo. E olha, oposição no Brasil, por favor, se organize, tome como exemplo os democratas norte-americanos, se organize para o impeachment do neofascista presidente do Brasil, porque ele em um ano fez muito mais estrago do que o Trump fez em 3 anos. E olha que o Trump fez muito estrago, mas ele fez mais. Na minha opinião, a solução é o impeachment. Ir para frente, ele já deu todas as possibilidades de criarmos um caso de impeachment. Ele já cometeu mais crimes do que qualquer outro brasileiro, líder brasileiro da história. Tá bom? Então é isso aí. Vamos em frente, que 2020 seja um ano melhor. Um abraço a todos e estamos juntos.